Olá, amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma meditação na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós meditaremos em uma expressão que geralmente usamos muito, que é a expressão abrir mão. E eu pergunto para você, do que você tem abrido mão na sua vida? Abriu mão de estar certo em uma discussão? Você já abriu mão de passear para poder trabalhar? Você já abriu mão de estudar, de divertir para poder estudar, ou de estudar para poder divertir? Você já abriu mão de trabalhar mais para poder passar um tempo maior com a família? Ou já abriu mão de um emprego ou de uma promoção? No que você tem abrido mão? Eu compartilho para os irmãos que eu tenho abrido mão de dormir direito para cuidar do meu filho recém-nascido. Então tenho abrido mão de descansar para que minha esposa, possa descansar mais enquanto eu olho ele. E ela faz o mesmo por mim. Bom, e é o que muitos pais fazem, na verdade. Então abrir mão, os pais abrem mão de descansar, abrem mão de dormir, abrem mão de comer, abrem mão de ter coisas, para poder oferecer para o filho. Às vezes abre mão até mesmo de tomar banho para poder sempre oferecer o melhor, para poder cuidar melhor, para poder fazer o melhor para os filhos, E interessante que conversando com um irmão, e ele me disse, eu falando, sobre o Arthur e tal, como que está sendo agora a nossa adaptação, a nossa rotina, e eu falando com ele, nós somos muito felizes, mas bem cansados, exaustos, mas tudo questão de adaptar. E ele me falou, como que é interessante o cuidar dos filhos, que pode ser sim muito cansativo, muito exaustivo, mas que ao mesmo tempo traz uma paz e uma alegria enorme para nós. Como que é de Deus, isso, Como que Deus é maravilhoso, até nesses detalhes, Eu confesso que nas 2 primeiras noites do Arthur aqui em casa, eu e minha esposa, nós não dormimos. Então nós ficamos a noite toda de vigília, assistindo o sono do nosso filho, enquanto ele lá dormia tranquilamente. Nós estávamos atentos a todos os barulhinhos, a todas as mexidinhas que ele fazia. e ele só acordava para mamar. Mas mesmo cansado, mesmo sem dormir, nós, naquela tremenda felicidade e paz transbordando em nossos corações. Então, nós temos o costume de abrir mão por muitas coisas. E se nós voltássemos agora a nossa pergunta para do que nós temos abrido mão por Cristo? Do que nós temos abrido mão por Deus? Então, abrir mão, irmãos, em outras palavras, é o mesmo que renunciar, é o mesmo que abnegar, é o mesmo que você se desprender. Então, essa expressão abrir mão é deixar algo ou renunciar a algo por um bem maior, por algo maior. É deixar para lá, é não se importar, desprender. Então, o que nós temos renunciado por Cristo? O que nós temos abnegado por Cristo? O que nós temos desprendido por Cristo? O que nós temos deixado para lá por Cristo? Para algo mais importante, para algo maior, que é fazer a vontade de Cristo, ter a eternidade com Deus. E isso deve ser uma prática comum na vida do cristão, na vida de um discípulo. Pois Jesus nos diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então, Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. E Jesus, também em outra ocasião, lá em Lucas capítulo 14, versos 26 a 27, Jesus também vai nos dizer, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo.
Então, é interessante que para um cristão, para um discípulo de Jesus, nessa nossa caminhada com Cristo, nessa nossa vida com Deus, nós temos que renunciar, nós temos que negar o nosso eu, nós temos que negar os nossos prazeres, nós temos que diariamente negar a nós mesmos e diariamente tomar a nossa cruz. E no Lucas 14, 26 e 27, como nós lemos aqui, Jesus então está falando que se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, qualquer coisa que esteja ali à frente de Deus, até mesmo a sua própria vida, este não é digno de ser o seu discípulo. Esse não pode ser o discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus é aquele que carrega a sua cruz. É aquele que nega a si mesmo. É aquele que coloca o amor de Deus acima de tudo, à frente de todos. Primeiramente Deus. E interessante que em outras versões, esse versículo de Lucas 14, 26 a 27 vai trazer a palavra aborrece. Aquele que não aborrece seu pai, sua mãe. Ou seja, a preferência vai ser Deus. Deus tem que estar na frente. Não que amar os nossos pais, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seja errado. Mas errado é isso estar à frente do amor de Deus. Então nós temos que lembrar que Deus tem que vir em primeiro lugar em nossas vidas. E vemos que diariamente, então temos que nos negar e tomar a nossa cruz. E o amor de Deus deve vir em primeiro lugar. O serviço de Cristo, irmãos, exige abnegação, exige renúncia. Então, nós vamos ter que abrir mão para poder servir a Cristo. Nós vamos ter que abrir mão para poder ser um discípulo de Cristo. Nós vamos ter que abrir mão para alcançar algo maior com Deus, com um propósito maior. E para a nossa reflexão de hoje, dessa noite, não há nada melhor do que refletirmos, meditarmos lá em Atos, capítulo 16, vamos ler do verso 25 aos versos 34. Então, Atos 16, dos versos 25 a 34. Então, só trazendo um pouquinho aqui da situação do texto. Então, Paulo e Silas, eles estavam pregando em Filipos. Lá eles conseguem converter a Lídia e tudo mais. Passam na casa dela, à noite na casa dela, né? Eles descansam lá. E Paulo e Silas, então, logo no outro dia, né, eles saíram para ir no lugar de oração. E lá eles vão encontrar com uma jovem com um espírito adivinhador. E essa jovem, ela vai ficar por muito tempo, né, por repetidas vezes, repetidos dias, né, falando ali com Paulo e Silas. E Paulo, então, em determinado momento vai falar que eu te ordeno, em nome de Jesus, que você saia, né? E aquele espírito adivinhador sai do corpo dessa jovem. E os seus senhores, eles vê a esperança de lucro indo embora. Então, o que eles fazem? Eles pegam Paulo e Silas e levam para a praça e colocam o povo contra eles, né? E eles são lançados no cárcere. Então, lá no versículo 24 vai falar que, levando eles para o interior do cárcere, né, eles prendeu os pés no tronco. Então, eles estavam acorrentados, jogados na cadeia. Então, Atos, capítulo 16, versículo 25, nos diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo brandou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Mas então o carcereiro, né, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e de Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes:
crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a sua casa, tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que maravilha, irmãos. É muito gratificante e encorajador a gente conversar ou ler sobre respostas de orações. Ver a presença de Deus em nosso meio. Então, nessa nossa leitura, encontra-se, então, um grandioso exemplo deixado por Paulo e Silas. Então, após eles serem ali injustamente presos, torturados e acorrentados a troncos, em vez de reclamarem, em vez de se revoltarem contra Deus, porque afinal eles foram presos e sofreram tudo isso fazendo a obra de Deus, fazendo a obra do Senhor. Mas em vez de reclamarem, em vez de se revoltarem, em vez de resmungarem, eles cantavam e oravam. Paulo e Silas cantavam e oravam. E o versículo é claro, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, né? E todos os demais companheiros, todos os presos, escutavam. Eles estavam atentos ao que Paulo e Silas faziam. Então, a despeito das correntes, da humilhação, das feridas e das dores, eles oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto todos os presos o escutavam. É maravilhoso, amados, porque aqui nós podemos tirar duas grandes lições, apenas desse verso 25. Que é a primeira delas, que é possível cantar e orar a Deus em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, em meio às dores. É possível cantar e orar a Deus, mesmo diante dessas situações. E a segunda lição é que ao nosso redor há pessoas atentas à nossa reação diante dos dilemas que a vida nos proporciona. Então sempre vai ter pessoas à nossa volta, nos observando, vendo como nós reagimos diante das situações, diante das coisas que acontecem em nossas vidas. E eu não poderia deixar de mencionar essas verdades. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o milagre descrito nesse texto. De repente, sobreveio tamanho terremoto, um terremoto especial, pois não apenas abriu as portas do cárcere, mas também soltou as correntes de todos os presos. Porém, nenhum preso fugiu. Então, nós podemos concordar que é um terremoto especial, que foi um milagre, porque abriu as portas, soltou as algemas, as correntes de todos os presos. E o que geralmente um terremoto normal faz é o quê? Abalar todas as estruturas, quebrar as coisas, e até mesmo colocar em risco as vidas de alguém, ou machucar as pessoas. Mas nós vemos aqui que fica claro o milagre, que aquele terremoto, ele abriu o cárcere, abriu todas as portas e soltou as correntes e as algemas dos presos. E outra, né, que geralmente, quando um preso, sempre que tem uma oportunidade, ainda mais como essa, né, dos cárceres se abrirem, das algemas, as correntes se soltarem, o preso ele tem a tendência de logo tomar atitude e aproveitar o quê? Para fugir, para dar no pé, né, para sair fora. Ele aproveita a oportunidade para fugir. Mas nós vemos aqui que, como estavam atentos às orações e aos louvores de Paulo e Silas, eles ficaram. Poderiam não ter fugido por estarem sem entender a situação. Eles poderiam ter ficado confusos, por ficarem assustados. Mas, gente, é claro que eles entenderam que o quê? Uma coisa é certa, que eles entenderam que algo normal, que algo não normal, né, aconteceu. Algo esplêndido aconteceu. Eles entenderam que algo aconteceu. Milagre.
E todos ficaram, né? Apesar da oportunidade, ninguém fugiu. Todos ficaram ali, esperando. E quando então o oficial, né, ele despertou-se aí, né? Quando o carcereiro despertou-se então do sono, né? E ele percebeu, quando o responsável por guardar aquela prisão, ele viu que ela estava destruída, que as portas estavam abertas. Ele pensou logo em tirar a sua própria vida. Não sei se você sabe, mas vale a pena a gente ressaltar que no sistema romano, ele era severamente rigoroso com os guardas que falhassem no seu dever e o preso fugisse. Então, ele temendo por algo pior, ele tentou tirar a sua própria vida. Mas Paulo o tranquilizava. Não te faças nenhum mal. Fique tranquilo, não faça isso. Todos nós estamos aqui. E de forma impressionante, irmãos, aqueles grandes homens, Paulo e Silas, que nos ensinam mais uma poderosa lição. Que às vezes, Deus age em nossas vidas para que a gente possa abençoar alguém que está ao nosso redor. Então, às vezes, as coisas vão acontecer em nossas vidas que a gente pode até não entender, até relutar, mas no final a gente vai ver, vai compreender que Deus age de maneira que nós possamos abençoar, de maneira que a gente possa alcançar as pessoas ao nosso redor. Então, apesar da prisão ter sido destruída, as portas terem sido abertas, né, na verdade, e as correntes, as algemas terem soltados, Paulo e Silas perceberam que não deveriam tirar proveito dessa própria situação para fugir. Porque, afinal, eles poderiam dizer, né, que é um sinal de Deus mandando a gente fugir. Deus deu um terremoto aqui, abriu as portas, abriu tudo aqui, as algemas soltaram. Então é um sinal de Deus para que a gente possa fugir. Eles poderiam ter entendido isso. Mas em vez de tirar proveito daquela situação, Paulo e Silas viram uma oportunidade de levar a salvação àquele carcereiro e, consequentemente, à sua família. Eles abriram mão da liberdade para abençoar aquelas pessoas. Só de não fugirem, só de terem permanecido ali, mesmo que o guarda ali que estava dormindo, ele estava praticamente de mãos atadas, ele não poderia fazer nada. Mas eles ajudaram o guarda simplesmente pelo fato de ter permanecido ali, porque aquilo ali poderia ter custado a vida dele. E assim eles o ajudaram só de ficar ali. E o que me remete ao que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 4, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E interessante que Paulo e Silas em momento algum estavam ali buscando seus próprios interesses. Em momento algum eles estavam buscando se satisfazer. Em momento algum eles estavam buscando se tranquilizarem, se amenizarem das dores, do sofrimento, se ver livres. Eles simplesmente estavam buscando o interesse de Deus, o interesse de Cristo. Eles estavam buscando fazer a vontade de Cristo e por isso eles estavam ali. E eles cuidaram dos interesses do carcereiro, não fazendo ele falhar no seu dever e ainda aproveitando a brecha para anunciar a Cristo. Porque o guarda, né, depois dele ter visto que realmente ninguém fugiu, de ter se tranquilizado, ele trouxe os discípulos, né, Paulo e Silas, para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Interessante que me leva a refletir, me leva a pensar que aquele carcereiro também estava de olho na atitude de Paulo e Silas. Apesar dele ter caído no sono, dá a entender que a gente vê que ele percebeu e ele sabia o motivo por que eles estavam ali. Mas, então, eles cuidaram dos interesses do carcereiro, pois estavam ali trabalhando, o carcereiro estava ali trabalhando e essa falha no seu dever poderia custar a sua vida. E ainda, acima de tudo, cuidar dos interesses de Cristo, anunciando Jesus, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Trazendo vida, né?
Então, pela segunda vez, o carcereiro é salvo, né? Então, de uma forma definitiva, ele recebe a salvação, porque ele creu. E a gente vê, né, a felicidade dele e da família dele nos versos 34, né? Que eles manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. E então, mais uma vez, de forma incrível, o evangelho é pregado e a salvação alcança toda a casa daquele carcereiro. E a gente tem que refletir, irmãos, que Paulo e Silas abriram mão de reclamar. Eles abriram mão de ressentir das dores, dos açoites, da injustiça que eles sofreram por orar e adorar a Deus, por pregar o seu evangelho. Eles abriram mão disso, desses sentimentos que às vezes rodeiam os nossos corações. A gente fica chateado, fica meio emburrado com Deus. Falando, mas por que isso comigo? Por que aquilo? Eles abriram mão disso. Eles abriram mão, irmãos, da liberdade para abençoar aquelas pessoas. Eles poderiam ter sido libertos ali, né? Deus mandou um terremoto, abriu tudo, vamos fugir. Eles poderiam abrir mão, mas eles abriram mão da liberdade para poder pregar o evangelho, para poder anunciar. Eles estavam ali sofrendo porque eles tinham anunciado, estavam pregando a Cristo. E não seria diferente agora. Então eles abriram mão da liberdade para poder pregar o evangelho. E se você continuar lendo, você vai ver que nos versículos a seguir, os pretores vão mandar que eles sejam soltos, né? Que eles sejam libertos. Afinal, eles estavam ali injustamente. Eles foram açoitados injustamente. E Paulo vai falar, não, vocês me julgaram, né? Nos condenaram aqui injustamente, agora querem nos soltar as escondidas? Não, que eles venham aqui, eles mesmos, nos libertar. Então, a gente vê que Paulo e Silas abriram mão de reclamar, abriram mão de ressentir das dores, dos açoites, do sofrimento, abriram mão da liberdade para cuidar dos interesses de Cristo, para pregar o evangelho. E você? O que tem feito diante das dificuldades? Tem buscado a Deus orando e cantando, mesmo diante das situações ruins? O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem nos concedido? Que Deus tem te concedido? O que você tem feito? Tem olhado apenas para você mesmo? Ou você tem procurado abençoar os que estão ao seu redor? Como nós temos agido diante das dificuldades, da situação delicada na qual o mundo enfrenta, em especial a nossa nação? Pandemia, crise, inflação, desemprego, necessidade, fraqueza emocional, fraqueza espiritual. Temos cuidado dos nossos interesses ou dos interesses do próximo e de Deus? Ou nós temos só pensado em nós mesmos? Temos buscado só o nosso pão de cada dia? Temos buscado só o nosso bem-estar? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 13, Paulo vai dizer para os irmãos em Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, não devemos aproveitar que nós hoje gozamos dessa liberdade que Jesus trouxe para nós do pecado, essa liberdade daquela lei que era pesada e que ninguém conseguia cumprir. Nós não devemos usar, né, como desculpa a nossa liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião ao egoísmo, para dar ocasião ao pecado. Mas antes, que nós sejamos servos uns dos outros, que nós sirvamos uns aos outros mediante ao amor. Então lembre-se, é nesses momentos que as pessoas em nossa volta, e principalmente Deus, estão nos observando, de como estamos agindo, de como temos reagido diante de tudo isso, diante de toda essa situação. Então, meu amado, minha amada, que a minha e a tua atitude seja sempre para glorificar a Deus. Que sejamos bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor.
Então, é possível orar a Deus. É possível adorar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Então, abra mão e busque o propósito maior. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Deus amado, nós em Tua presença, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, mais uma vez, ó Pai, pela essa oportunidade de meditarmos, de alimentarmos na Tua Palavra. Pedimos que essa semente, ó Deus, hoje semeada, plantada em nossos corações, que ela possa, ó Pai, nos saciar, trazer crescimento para nós, a fim de que nós produzimos, ó Pai, frutos. Por favor, Pai, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas dificuldades, meu Deus. Esteja nos ajudando naquilo que tem nos atrapalhado, tem nos ajudando naquilo que tem nos feito cair, ó Pai. E que nós possamos sempre, ó Pai, lembrar de orar ao Senhor, de louvar ao Senhor, mesmo diante das dificuldades. Nos use, ó Pai, para anunciar a Sua palavra. Que a nossa vida seja a pregação do Evangelho do Senhor. Que nós possamos abrir mão, ó Pai, de todas essas coisas que agora para nós não valem nada, que agora para nós são supérfluas, para que nós possamos alcançar o bem maior, que é servir ao Senhor, que é ter a Cristo conosco, Pai, que é buscar essa eternidade em Jesus para com o Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a focar no alvo, a focar, ó Pai, naquilo que importa, nesse algo maior. E que nós possamos realmente deixar para lá, não nos importar com essas coisas que não vão trazer proveito nenhum para nós. Então, todas essas coisas, assim como Paulo disse, agora nós consideramos diante de Cristo, né, como perda. Porque o nosso lucro, o nosso maior desejo é ter o Senhor, é adorar, é louvar, é glorificar o Senhor. Pai, nos use, ilumine as nossas vidas, ilumine as nossas famílias, abençoe o nosso lar, abençoe a igreja do Senhor, abençoe os irmãos que estão passando por dificuldades, lutas. Abençoe, ó Pai, cada família, Deus. Que o Senhor nos dê ânimo, força, firmeza, ó Pai, para continuarmos perseverantes. Pedimos que o Senhor, Pai, seja conosco a cada dia e que a cada dia nós possamos renunciar às nossas vontades, aos nossos prazeres, para buscar o prazer no Senhor, para buscar cumprir a vontade do Senhor. Por favor, seja conosco, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos nós. Um abraço a todos.